Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para mais um Só Duas Perguntas, aquele momento do Mega Power Brasil onde trazemos duas grandes dúvidas do universo da franquia, respondemos, debatemos, teorizamos e também criamos outras dúvidas para que o bate-papo ele continue em outros vídeos ou até mesmo nas redes sociais do Mega Power. Inclusive, se você não segue a gente no Twitter e no Instagram, tá perdendo tempo porque muito conteúdo bacana sai por lá. E as perguntas de hoje, meus amigos, estão bem interessantes. Eu sei que tem gente que está chegando no Mega Power Brasil recentemente e não conhece muito do universo expandido, dos quadrinhos, jogos, etc. Então esse vídeo é para você. Eu tenho certeza que vai ser o gatilho que vai te incentivar a consumir os quadrinhos aqui conosco. E lembrando, se você chegou agora por conta desse vídeo, fica comigo, ativa o sininho das notificações, que é o famoso Power Sino. Se inscreve e deixa o like. O YouTube ele tá indicando os vídeos do Mega Power Brasil menos do que antigamente. Então você precisa curtir, compartilhar para que o Mega Power continue propagando a energia da rede de morfagem por aqui. Galera, 2023 está chegando, 30 anos de Power Rangers. E eu vou falar para vocês que a gente precisa de mais Rangers vermelhas aparecendo em Power Rangers, seja nos quadrinhos, série de TV, cinema, animação e jogos. Eu acho que a gente precisa que essas personagens apareçam mais frequentemente, porque eu acho muito legal quando rola uma Ranger vermelha surgindo aí, seja numa temporada ou no universo expandido. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: quantas Rangers vermelhas já apareceram em Power Rangers? Até a data de gravação desse vídeo, 2022, nós tivemos 8 Rangers vermelhas nesse universo aí de 30 anos, sendo a maioria delas apareceram no universo expandido e apenas 2 apareceram na série de TV, e eu vou listá-las. Não vou me aprofundar muito, tá? Porque a gente já falou várias vezes dessas personagens aqui no canal, mas eu vou listar cada uma delas em ordem cronológica que elas apareceram em Power Rangers. A primeira delas apareceu no quadrinho Power Rangers Universe, que é uma minissérie dividida em 6 edições, que começou a ser lançada em 2021 e terminou em 2022. Um quadrinho que a gente comenta várias vezes aqui no canal, porque é um quadrinho que ele mostra as origens de Power Rangers, o que é a rede de morfagem, o que são os mestres e qual foi a primeira equipe da história. E curiosamente, na primeira equipe da história, o Ranger Vermelho, na verdade, era uma Ranger Vermelha, que é a Ryan, uma jovem que descende da raça dos mestres da morfagem, e na história de Power Rangers Universe, junto com seus amigos, eles tentam descobrir o que é que tá rolando. Essa chegada aí do Espectro Negro, um grande inimigo que tá tentando destruir o nosso mundo. E quadrinhos mais na frente, eles conseguem meio que indiretamente acessar a rede de morfagem. Em um primeiro momento eles não conseguem morfar em uma equipe fixa, e Ori Ranger Azul consegue desenvolver os primeiros morfadores, que parecem mais uns discos, seriam os protótipos dos morfadores que a gente vai conhecer futuramente. E aí a equipe se transforma e Ryan vira a primeira Ranger Vermelha da história, Squadron Ranger Vermelha, porque na época ainda não existia o termo Power Ranger. E vamos dar uma avançada no tempo, uma boa avançada inclusive, porque esse lance de Universe acontece há milhões de anos atrás. Vamos agora para o ano de 1969, na época da corrida espacial. E mais precisamente, essa história que eu vou comentar com vocês aconteceu no quadrinho Mighty Morphin Power Rangers número 20, que a gente já revisou aqui no canal. E nessa história nós somos apresentados a uma outra equipe dos Mighty Morphin Power Rangers, porque o lance é o seguinte, resumindo aí para vocês. Zordon ele convoca um grupo de não adolescentes com garra para lidar com uma ameaça lá na Lua, que é o Psycho Ranger Verde, né? Um vilão muito poderoso. Ele acaba recrutando pessoas de nacionalidades diferentes e mais velhas, se a gente for comparar aí com os Mighty Morphin lá dos anos 90. E nessa equipe nós temos Grace Sterling, que é a primeira Ranger Vermelha a utilizar o uniforme dos Mighty Morphin Power Rangers. Infelizmente essa história da equipe de 69 ela é bem trágica, acaba que praticamente a equipe toda é derrotada nessa batalha contra o Psycho Ranger Verde, e sobra ela e o Ranger Amarelo, que é o Terona. A Grace, inclusive, ela vem a se tornar um personagem bem importante no universo expandido, porque ela cria a Prometeia, que é uma força militar que ajuda a proteger a Terra das invasões alienígenas, né? Enquanto os Power Rangers estão resolvendo um problema
eles estão resolvendo outro problema. Então nós temos aí a Grace Sterling aparecendo em 1969. Avançando ainda mais no tempo, agora na época dos Mighty Morphin Power Rangers, vamos para o quadrinho Go Go Power Rangers número 13, lançado em 2018, em uma história onde Jason e Trini acabam sendo enviados para um planeta chamado Brill, um planeta que é muito importante dentro da mitologia de Power Rangers, porque foi lá que Rita Repulsa escondeu a moeda do poder do Ranger Verde. Só que o lance, galera, é que nesse planeta a rede de morfagem ela não age igual à Terra, por exemplo. Então a energia é meio instável, digamos assim. E no momento que Trini e Jason são transportados para esse planeta, eles acabam trocando as suas cores. Então o Jason ele acaba virando o Ranger amarelo e Trini a Ranger vermelha. Só que um detalhe muito importante, as moedas do poder de cada um deles permanecem com seu usuário. Apesar da Trini estar com o uniforme do Ranger vermelho Tiranossauro, sua moeda é do Tigre Dente de Sabre. Um pouco mais na frente, em Mighty Morphin Power Rangers número 53, ou seja, 40 edições após Trini como Ranger vermelha, nós temos aí a Rita Repulsa, boneco de massa. Que história é essa, Rafael? Então, nesse arco de história desse momento, o Lord Zedd tenta recriar os Rangers sombrios. A gente já tinha visto eles na série de TV, aqueles Rangers bizarros que parece que estão vestindo pijamas. Só que nessa história do quadrinho, ele cria uma versão mais agressiva desses personagens. E ele faz, na verdade, não é ele, né? Quem faz, na verdade, é o Finster, uma versão de Rita Repulsa como boneco de massa, e ele coloca nessa Rita Repulsa os poderes do Cristal Verde do Caos, transformando ela na Ranger Sombria Vermelha, que é sinistro. Esse arco de histórias também é muito bom. A gente tem toda uma nova equipe de Rangers sombrios que pilotam os Terrorzords. Se vocês não viram aqui no canal, sugiro dar uma olhadinha. Seguindo em nossa ordem cronológica, vamos para o quadrinho Mighty Morphin Power Rangers número 100, que foi revisado recentemente aqui no Mega Power, quadrinho lançado em 2022. No final dessa história de Mighty Morphin Power Rangers número 100, os Omega Rangers sofrem uma mudança em sua formação. A formação que a gente tinha nessa época era Jason como vermelho, Trini como amarela, Zack como preto e Yale como Ranger azul. Só que o lance, gente, é que Jason ele acaba perdendo temporariamente, a gente pode dizer assim, sua conexão com a rede de morfagem depois da batalha contra o Ranger da Morte. E quem assume o manto de Ranger vermelho é a Trini. Vejam só, a Trini foi Ranger vermelha em duas ocasiões. Lá atrás, como Mighty Morphin Power Ranger vermelha no arco lá do planeta Brill, e agora como Omega Ranger vermelha liderando uma nova equipe. Eu estou muito curioso para ver quais serão essas aventuras que a Trini vai se aventurar aí mais na frente. Continuando aí nossa lista, em 2016 foi lançado o quadrinho Mighty Morphin Power Rangers Pink, uma minissérie muito legal também, e nós temos aí uma Ranger vermelha aparecendo nessa história. Só a título de curiosidade, essa história aí se passa durante os eventos de Mighty Morphin Power Rangers terceira temporada, ou seja, a Kimberly saiu da equipe. E na ocasião, Kimberly ela é meio que forçada a voltar à ativa depois que sua mãe é sequestrada por um novo vilão, o Verto, que tá meio aí coligado com Goldar. Só que tem um detalhe, né? A Kimberly não tem mais os seus poderes, só que Zordon revela que ela ainda tem o poder da Ranger Rosa latente, mas que ele precisa ser amplificado, digamos assim, com a ajuda da Espada da Luz. E nessa história que é bacana, a Kimberly ela morfa em uma Ranger Rosa de Mighty Morphin com um uniforme bem diferente, só que ela não consegue dar conta do recado porque tem muito monstro lutando contra ela, e por isso ela traz Zack e Trini de volta, que morfam em duas versões diferentes de Mighty Morphin Power Rangers. E no momento que ela vai resgatar alguns civis desse vilão, ela acaba salvando duas outras pessoas, o Surge e a Breach, que acabam entrando nessa equipe como Rangers azul e vermelha respectivamente, também com esse uniforme meio que parecido com o Mighty Morphin Power Rangers, mas no fim da história os poderes são devolvidos. E para fechar essa nossa lista, as duas Rangers que apareceram na série de TV cronologicamente, tá? A gente tá falando aí na linha do tempo original. A primeira delas seria, no caso, Lauren Shiba, que apareceu em Power Rangers Super Samurai, temporada de 2012. A Lauren, na verdade, é a verdadeira líder do clã Shiba, a verdadeira Ranger vermelha,
porque ela foi a única que conseguiu aprender o símbolo selante capaz de derrotar o Mestre Xandred e pôr um fim em toda a ameaça dos Nihilocks. Ela aparece lá na segunda metade de Super Samurai, eu gosto muito da personagem, só que infelizmente é uma curta participação porque o Jaden, que é o Ranger vermelho que a gente conhece em Samurai, ele volta à ativa um pouco perto dos episódios finais, mas é um Ranger muito legal e que merecia aparecer mais vezes. No arco Shattered Grid dos quadrinhos, que é aquela saga com Lord Drakkon, ela tem um papel muito importante porque é ela que acaba representando a equipe de Samurai. E fechando aí nossa lista, por enquanto, nós temos Charlie, a Ranger vermelha do Esquadrão A de Power Rangers SPD, temporada de 2005, mas a história se passa no ano de 2025. A Charlie, a gente não sabe quem é ela exatamente até os episódios finais da temporada, e a gente descobre, infelizmente, que a equipe do Esquadrão A ela se corrompeu para o lado do Grum, que é o vilão principal de SPD. E o mais interessante é que eles não sofreram a lavagem cerebral, não foram hipnotizados nem nada, eles escolheram seguir o caminho do mal. Mas assim como acontece em Power Rangers, né, todos os vilões acabam sendo derrotados, e não foi diferente aí com a equipe liderada pela Charlie. Eu torço que apareçam outras Rangers vermelhas aí eventualmente, mas por enquanto são essas que eu comentei com vocês. E para fechar nosso Só Duas Perguntas de hoje, que vai ficar um pouquinho maior do que o Só Duas Perguntas convencionais, é a seguinte: quantos Omega Rangers existem? Para quem não sabe, os Omega Rangers são uma das equipes mais antigas de Power Rangers. Eles são tratados como patrulheiros do espaço, dos quatro cantos da galáxia, e que vêm protegendo o universo desde os tempos longínquos, e por isso a conexão desses Rangers é bastante primitiva e antiga. Os seus morfadores são mais rudimentares se a gente for comparar com morfadores mais recentes, e eles também possuem Zords bem antigos, que segundo as descrições dos quadrinhos são semelhantes aos aliens que viveram no início dos tempos em nosso mundo. Um negócio bem legal e que vem sendo explorado nos quadrinhos desde a primeira aparição deles no arco Necessary Evil. Só que a gente sabe que esse poder dos Omega Rangers, eles são passados de tempos em tempos, então a gente tem nos quadrinhos, no universo expandido, mais de uma pessoa assumindo um manto. A primeira equipe que a gente conhece cronologicamente é o Bledsoe, que é o vermelho, a Poff, preto, The Piran, amarela, Rasa, azul, Spark, dourado. Essa equipe apareceu no quadrinho Power Rangers Unlimited, The Death Ranger, e infelizmente termina com a história trágica, porque Rasa, a Ranger azul, ela é morta durante a história, e Spark é corrompido por um poder maligno e acaba virando o Ranger da Morte. E no final dessa história, acaba que o morfador do Ranger dourado fica contaminado e a gente não vai ter, eventualmente, outro Ranger assumindo esta cor. Um negócio bem sinistro. Ah, e só um lance importantíssimo desse quadrinho também é que no final da história nós temos outra pessoa assumindo o manto de Ranger azul depois que a Rasa morre, só que não é revelado na história quem está por debaixo do capacete. Já nos tempos modernos nós temos Jason como Omega Ranger vermelho, Trini como Omega Ranger amarela, Zack como Omega Ranger preto e Kia como Ranger Omega azul. Você tinha comentado, Rafael, no início do vídeo que era o Yale que era o Omega Ranger azul. É que o lance é o seguinte: nesse arco de histórias, a Kia é a primeira a assumir esta cor, só que ela acaba se corrompendo para o lado do mal e acaba sendo derrotada pelos seus companheiros aí no final do arco Necessary Evil, e aí depois o Yale vem assumir o manto de Ranger azul. E por fim nós temos a formação que aparece em Mighty Morphin Power Rangers número 100. O Jason ele sai da equipe, então Trini assume como Ranger vermelha, o Zack continua como Ranger preto, e Yale continua como Omega Ranger azul, e nós temos a entrada de um novo membro que é um alienígena, o Kevor Vryn, que acaba assumindo o manto de Ranger amarelo. Ou seja, galera, nós tivemos aí 3 Omega Rangers vermelhos no total com o poder do fogo, 2 Omega Rangers pretos com o poder do ar, 3 Omega Rangers amarelos com o poder da terra, 4 Omega Rangers azul com o poder da água e apenas um único Omega Ranger dourado com o poder do sol. Mas e você, conhecia os Omega Rangers? Conhecia essas Rangers vermelhas?
comenta aqui com a hashtag Squad do Poder, não esquece, é claro, de seguir a gente nas redes sociais e coloca 3 raios para eu saber que você ficou até o último minuto do vídeo. E não esquece também, é claro, de conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, o Apoia-se do Mega Power Brasil, que é uma plataforma muito bacana, onde você pode apoiar o nosso trabalho financeiramente com um valor que couber no seu bolso, 5, 10, 15, 20 reais, e ajuda bastante a manter essa máquina, que é o Mega Power Brasil, a continuar a produzir conteúdo para vocês. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer parte desse seleto grupo de heróis, onde o Rafael de Paula já faz parte. É isso, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.